A Igreja Católica da Nicarágua informou que vai continuar exercendo o papel de mediadora nos conflitos entre o governo de Daniel Ortega e opositores, apesar de ter sido chamada de golpista pelo presidente. Desde abril, o país enfrenta uma grave crise política com protestos e perseguições aos católicos. Milhares de pessoas tomaram as ruas da Nicarágua neste domingo contra o presidente Daniel Ortega. O país de 6 milhões de habitantes se transformou em palco de violentos conflitos entre o governo sandinista de Ortega e opositores. A onda de protestos começou em abril, após o governo aprovar reformas sociais como a da Previdência. A enxurrada de manifestações levou Ortega a recuar das reformas. Mas desde então, o presidente da Nicarágua tem sido acusado de abusos e corrupção pelos opositores, que pedem a saída dele. De um lado, ele conseguiu o apoio do empresariado, que foi essencial para que ele conseguisse algum desenvolvimento econômico no país. Este apoio do empresariado veio em conjunto com o apoio da Igreja Católica na ocasião. Por outro lado, ele conseguiu manter um diálogo aberto com os Estados Unidos, apesar do seu histórico contrário aos Estados Unidos, mas manteve aí uma situação de diálogo aberto e não teve aí o governo americano contra ele. E um terceiro aspecto importante é que ele tinha um apoio econômico da Venezuela, que aconteceu nos vários países bolivarianos. A hora que o preço do petróleo despenca, esses países não contam mais com esse apoio econômico e aí você precisa reverter toda a equação econômica do país. Estima-se que até agora mais de 360 pessoas morreram por causa da escalada de violência na Nicarágua. O país, em que 58% da população é católica, a igreja tem sido mediadora dos conflitos e vem sofrendo perseguição. Então, quando começaram os conflitos mais violentos, a igreja acolheu os feridos, a igreja acolheu os perseguidos, e isso começou a incomodar o governo, que começou a perseguir a igreja. Semana passada, estudantes se esconderam no interior da Igreja Católica da Divina Misericórdia, em Managuá, depois que soldados do governo abriram fogo contra eles na Universidade Nacional Autônoma da capital nicaragüense. Desde junho, quando o cardeal Leopoldo Brenes assumiu o papel de mediador de um diálogo para superar a crise, 7 igrejas foram alvo de ataques. O cardeal havia pedido a antecipação das eleições de 2021 para março do ano que vem. Ortega está no poder desde 2007 e vem cometendo o que os especialistas chamam de abuso da democracia. E o que nós notamos é que houve um distanciamento do discurso de igualdade, que às vezes pode ser entendido como positivo, da realidade que aconteceu com o país. E este distanciamento leva aí a uma perseguição daqueles que são os principais... as principais forças políticas do país. E a Igreja Católica, quando a gente olha do México até a Terra do Fogo, ela tem um papel muito importante na América Latina. Neste domingo, após presidir a Santa Missa, o cardeal disse que a Igreja Católica é vítima de perseguição. A pedido da Igreja Católica da Nicarágua, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre tem planejado ações baseadas na informação, oração e ajuda. Nas próximas semanas, representantes desta obra irão até a Nicarágua avaliar a situação da igreja local. Porque muitos padres estão celebrando de forma escondida, já porque começa uma repressão, então eles também não têm meios, para se sustentarem e nem para ajudar o povo. O Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, também exortou os bispos da América Latina a continuarem sendo defensores dos direitos humanos e mensageiros da esperança. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.